ela acredita, amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Oséias, e aí esse é o subtema de hoje, né? A fidelidade é precisa, amém? Oséias, a fidelidade é precisa, amém? Glória a Deus. Vamos abrir aí, livro de Oséias, hoje nós vamos para o capítulo 4, e eu queria ler os versículos de número 6 até o versículo de número 11. Né? Vamos ler aqui a palavra, amém? Glória a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeitarei. Olha só, como os seus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto também os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem a prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Amém, amados? Muito bem lido. E aí eu quero frisar alguns momentos aqui em relação a esse livro, e eu quero frisar uma parte muito importante, que eu queria que vocês já entrassem aqui em relação ao que nós vamos trabalhar. Eu queria fazer uma ressalva em relação à semana passada, e eu falei o seguinte: a gente abordou muito esse tema, né? Acerca do que Deus fizera com Oséias em relação ao povo de Israel, e como o povo de Israel estava se comportando. E aí nós fizemos até um panorama em uma visão mais ampla em relação a isso, e aí a gente viu que o que leva o povo de Israel a sofrer no cativo é justamente a sua desobediência e a sua ganância em querer achar que eles eram donos dos seus próprios narizes, né? E aí é interessante que na semana passada a gente frisou muito essa questão da prostituição, essa questão do adultério, e aí a gente colocou que era muito relativo o que Deus falara com o povo e o que Deus falara com Oséias, acerca de como ele estava vendo o povo de Deus em relação à sua visão própria. E não será diferente de hoje. Hoje, na verdade, a gente vai até mais profundo do que na semana passada. E aí eu separei o nosso estudo para a gente compreender em alguns temas que vão ser propostos aqui para vocês, e eu queria que vocês anotassem. A primeira delas é Oséias e a sua cronologia bíblica. Vamos ver como é que se trabalhou essa questão do período em que Oséias iniciou o seu ministério. Amém? Oséias e sua cronologia bíblica. Vocês fazem a anotação e venham para cá, porque é só isso que vocês vão anotar em relação ao que está escrito. Eu quero explicar um detalhe importante rapidamente. Amém, gente? Olha só. Lembram que depois da morte de Salomão, vocês lembram que o povo de Israel, eles se dividiram. Falei isso aqui semana passada. E após a divisão do povo de Israel, que aí a gente tem o reino norte e nós temos o reino sul, houve a necessidade e os profetas começaram a se levantar como uma voz profética para um tempo de escassez. Entre eles, Oséias se levanta no reino norte. Quando Oséias se levanta no reino norte, nós temos aí em torno, aproximadamente
em 740 antes de Cristo, ele começa o seu reinado. Se a gente for para o capítulo 1, o versículo 1, nós vamos observar que o tempo de duração, ele se baseou nos reinados de Uzias, nos reinados de Jotão, nos reinados de Acais, de Ezequias e também de Jeroboão. E ele ainda foi um protagonista ou um profeta que ele profetizou e teve uma grande influência também no reinado do norte e também do sul. Ele não se baseou apenas no norte como de costume, mas ele conseguiu pegar todo um aspecto, todo o contexto, porque era profeta. Aí um detalhe importante que eu quero fazer uma ressalva. Vocês se lembram do tempo dos juízes, quando Deus levantara os juízes, e eu já falei sobre isso aqui, e eu comentei com vocês, e eu disse assim, olha, os juízes, eles eram limitados, eles não poderiam sair de um contexto, para entrar em relação ao povo. Era o povo buscando eles, e eles trazendo discernimento acerca das suas procuras. Mas os profetas eram diferentes. Os profetas, eles não tinham limites, eles não eram limitados ao seu ato profético. No caso de Oséias, ele não se baseou apenas numa região, ele começou a ser uma influência em todo o contexto espiritual, político e religioso de Israel. Até porque, diante de Deus, não se tratava de uma divisão, se tratava de um povo. Quem fez a divisão foi os homens, como não é diferente com a gente. Nós é que fazemos a diferença em relação à congregação, mas Deus está chamando, não é um povo separado em questão de placa, mas um povo separado em questão do mundo. Como Deus olhara Israel, como Israel estava. E aí eu preciso fazer uma memória que a Bíblia não conta em detalhe, a partir do capítulo 1 de Oséias, mas eu comecei a estudar acerca disso, e eu comecei a perceber que, na verdade, dentro da cronologia bíblica, acerca do livro de Oséias, tem alguns panos de fundo. O que são esses panos de fundo, pastor? Contextos que não estão nos primeiros capítulos. Porque se a gente fizer uma análise, a gente precisaria voltar para o livro de 2 Reis, no capítulo 17. Vai acontecer um fato, e aqui eu quero diferenciar duas coisas. Irmãos, preste atenção, que hoje é alimento bom. Primeiro, enquanto Oséias era profeta, ele tinha uma finalidade. Só que nós conhecemos os profetas pelo seu ato profético e pelo seu lugar de atuação. Imagine comigo que Oséias foi homem antes de ser profeta. Imagine comigo isso. Como natural, ele deve ter ido em relação a isso. Mas só que a visão da Bíblia, ela parte de dois princípios. O primeiro, Oséias como homem sem ser aquele profeta que chamara o povo a atenção. O que é que ele vê que vai dar a carta, ou vai dar o pano de fundo para a sua mensagem daqui a pouco nas suas escritas? O que é que ele observa? A primeira delas é que ele entra no pior período, que nós chamamos o período onde Deus já não relacionava Israel como uma nação. Ele entra nesse pior período. Se você for para o capítulo 17 do livro de 2 Reis, você vai observar que o último reinado em Judá foi o reinado de Oséias. Só que esse Oséias aqui é diferente do profeta pelos quais a gente está comentando. Esse Oséias que é rei é filho de quem? De Elar. O Oséias pelos quais a gente está fazendo a leitura é filho de quem? De Berim. Pessoas distintas, pessoas diferentes. Mas eu preciso fazer uma ressalva, porque enquanto Oséias era um simples homem, chamado para ser profeta, ele participa de um cenário que é um cenário crucial para o povo de Israel.
o reinado da Síria, que naquela época era presidido por Salmanaser, ele comete algo que Deus permitira ele fazer, para Israel entender que o pecado era a consequência pelos quais eles paravam em relação às suas vidas. Olha para isso daqui, minha gente. O cenário era um cenário de desolação, era um cenário de escassez. Israel de um lado e o reinado da Síria do outro. Olha o que Deus faz. Deus fala com Israel, Israel não obedece à voz de Deus. Deus já tinha usado homens, mas o que Oséias vê é o que nós precisamos fazer uma observação. Porque o reinado da Síria, naquele momento presidido por Salmanaser, ele faz uma observação. Ele diz assim: eu preciso tirar os israelitas e eu preciso manter eles privados da sua parte religiosa. Para isso, ele cria algumas cidades chamadas cidades do Medos. Ok? Essa é a expressão que está na sua Bíblia. Ou cidade do refúgio, ou cidade fortificada. Ele cria isso, e a Bíblia vai dizer o seguinte: olha para isso daqui. Ele faz o plano e ele executa este plano nas margens do rio Abor, em Gozar. O que ele faz? Eu privo o povo de criar uma relação direta com Deus e eles ficam sujeitos a mim. Mas pastor, o que leva o rei da Síria tirar o povo israelitas da terra de Judá para serem privados em relação à sua terra natal, em relação aos seus conceitos bíblicos? É justamente a desobediência. É justamente a desobediência do líder. Vocês lembram que Jeroboão, quando ele foi ser rei, olha isso aqui, minha gente. Ele faz algumas observações que deveriam ser muito prestada atenção nos dias atuais. O que ele faz? Ele começa a fazer aliança com quem não deveria ter feito. O povo aprende isso. E fazendo aliança com quem Deus não quer, é pedir para ser tratado igual ao inimigo. Às vezes eu vou trazer para a nossa vida natural, espiritual em relação a isso, mas às vezes nós queremos fazer algumas alianças que Deus não está permitindo a gente fazer. A gente quer trazer para o nosso convívio quem Deus não está permitindo a gente trazer. E a gente vai sofrer. A gente sofre com isso. Israel começou a sofrer, mas veja isso aqui. Ele pega o povo e leva para as suas cidades. Por que ele leva para as suas cidades? Porque se a gente fizer uma análise, o rei que é o reinado de Oséias, que até então não é o profeta, é o reino, ele faz aliança com o Egito e diz assim: eu estou fazendo uma troca. Eu era do reinado da Síria, eu tinha feito uma aliança com eles, mas agora eu estou rompendo. Ele faz aliança com o reinado egípcio. De fato, o reinado da Síria iria saber dessa aliança, como soube. O que é que traz consequência? Quem é que vai sofrer? O povo de Israel. Detalhe: se o líder não tiver cuidado, ele pode ser um perigo numa liderança. Daí talvez o maior cuidado que nós devemos ter, e talvez isso daqui sirva para os líderes como eu e como você. Nós não devemos dar a oportunidade para todos, porque nem todos estão preparados para receber aquilo da parte de Deus. Tem líderes deficientes, tem líderes doentes, tem líderes que não estão preparados para obter aquilo. Se ele estiver doente, ele vai adoecer o restante. Se ele não estiver preparado, ele vai colocar em risco a obra, aquilo que ele foi chamado. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Olha o que ele faz. Ele diz não, porque ele devia tributo, que naquela época servia como pagamento de imposto. Ele tinha feito uma aliança. A aliança naquela época ela era feita da seguinte forma: observe, minha gente,
Não é horário de você anotar nada, só olhe para cá. Naquela época se fazia dessa forma, ó. Um reinado sozinho, ele não prosperava. Então o que ele tinha que fazer? Se aliançar. Geralmente os pequenos se aliançavam com os grandes. Os grandes davam suporte para os pequenos em tudo. Sejam armamento, sejam também na parte espiritual, sejam elas na parte civis, militares e religiosas. Tudo. Tinha uma negociação. Pronto, era básico. O que acontecia? Se o grande estivesse com o maior número de soldados ao campo de guerra, ele sairia bem. Eu vou lhe provar isso no natural. A senhora já assistiu aquele filme Troia? A senhora se lembra que, geralmente, por exemplo, o rei da Grécia, durante as batalhas, os campos de batalhas, eles lutavam com os menores, contra os menores, e obtenham o favoritismo em relação a eles. Ou seja, se eles ganhassem a guerra, aquele que perdesse vinha para o lado daquele que ganhasse. Com isso, ele ia se fortificando, trazendo sobre os inimigos rivais aquela famosa frase de medo, pavor. É interessante que o contexto muda, porque enquanto lá no Antigo Testamento se metia medo para os inimigos com o número de soldados, hoje, na nossa vida espiritual, há uma certa diferença, ok? Quanto menos gente você traz para o propósito que Deus tem para a sua vida, é muito mais fácil você obter vitória. Porque número não é sinal de vitória. Você sabia que até em questão de campanha, você precisa ter cuidado? Tem gente que quer, não, eu vou falar para todo mundo o que eu estou precisando. Nem todo mundo está preparado para ser compartilhado as tuas lutas. Isso pode ser um perigo. Por isso é que eu entendo o livro de Mateus, quando Jesus está ensinando, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: entra dentro do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e ele ouvirá e recompensará. Porque nem todo mundo pode ser trago para dentro do meu problema. A senhora compreende? Ele tinha feito uma aliança com o rei da Síria. Daqui a pouco, o que ele faz? É igual política. Eu vou correr para o lado do mais forte. Pronto, uma moeda de troca. Era isso que estava acontecendo no meio do povo. Só que o rei, que era Oséias, ele esquecera que na verdade a moeda de troca se tratava do povo que ele regia. O povo ia sofrer. Uma má administração em relação ao líder pode fazer o povo pagar um preço altíssimo. A má administração, né? Quem sofre mais é o lado mais fraco. Sim. Justamente. Corretíssimo. Justamente. Corretíssimo. Gente, olha que coisa. Olha isso aqui. A Síria invadiu e dominou o reinado do norte em 772 antes de Cristo. Se você fizer uma análise, nós estamos falando que Oséias, que foi profeta, viu esse fato acontecendo na vista. Ele observou isso. Ele viu esse fato. Porque se vocês fizerem uma análise, você vai perceber que o último reinado de Judá foi o reinado de Oséias. E esse Oséias, que é o profeta pelos quais a gente está relacionando nesse estudo, ele faz uma observação, que o que leva o povo a sofrer é o pecado cometido por eles. Agora venha comigo que isso aqui é fato teológico. Parte do povo de Israel foi espalhado por diversas cidades assírias, ok? Onde também ocorreu também uma questão que era proibido, a mistura racial. Pronto. Israel começou a obter os costumes. Olha isso daqui. O povo de Israel nunca mais voltou a existir como nação. Era um povo qualquer.
Eu posso lhe dizer algo da parte de Deus? Posso lhe dizer algo da parte de Deus? Não se misture com o mundo. Quanto mais você parece com o mundo, menos você parece com Deus. Quanto mais você quer as coisas do mundo, menos você vai ter o céu. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o céu é tomado por esforço. Não é algo gratuito, é algo de esforço. Como seria fácil a gente se converter, aceitar a Jesus, alcançar o céu e a gente continuar fazendo as coisas erradas. Só que para ter o céu nós precisamos deixar as velhas coisas, as velhas práticas, as velhas mentes, os velhos comportamentos. Para obter o quê? Para obter uma roupagem que Paulo garante para nós. Eis que para chegar no céu nós precisamos alcançar um corpo incorruptível, incapaz de pecar, incapaz de errar. Porque essa matéria velha não pode entrar lá. Pronto. Amém, gente? Olha isso aqui. Foram totalmente assimilados pelos assírios. O que é isso, pastor? Foram maltratados. Isso aconteceu porque os israelitas deixaram de seguir os padrões fixos de Jeroboão. Tanto que ele tinha para ensinar. O povo não obedece e sofre. Por causa da grosseria, da idolatria. E por não temerem servir a Deus, foram sujeitados às mãos dos assírios. Agora olha o que eu descobri. Só nesse contexto. Teve consequências. E eu frisei 3 delas. 3 delas. A primeira, a mistura das raças surgiu os samaritanos. Aí quando a senhora pega o texto, a igreja pega o texto do livro de João, no capítulo 4, e você vê Jesus falando com a mulher samaritana, e a expressão dela dizendo: não sabes tu que tem uma lei que rege aqui, que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Sabe de onde foi? A culpa foi do reinado de Oséias. Trouxe uma mistura de raças, e a mistura de raça trouxe segmentos que não deveriam ser atendidos e nem tampouco direcionados. Meu Deus, gente, analise comigo e veja se eu estou errado. Que cenário errante, que cenário destruidor. Um povo que tinha tudo para ser um povo temido pelas outras nações, até mesmo nas observações espirituais, agora se vê diante de povos pequenos que antes tinham medos deles e agora estão apenas como uma forma de Deus usar para tratá-los. Quem tinha medo agora zomba. Ok, sujeitos. Imagine aquele Israel, que quando passaram pelas nações, as nações adiante diziam assim: Israel tem Deus por eles, nós não conseguimos vencer. E já dizia uma frase que diz que mas Deus é maioria. Você não precisa de gente, você não precisa de anjo, você precisa ter Deus. Mas Deus é maioria, tu e Deus já é suficiente para qualquer tipo de campo de batalha. Você não precisa de muita gente. Agora é interessante essa parte aqui, porque a primeira, era proibido Israel se misturar em raças, na parte religiosa, porque se eles começassem a ter os costumes do povo, o que eles faziam? Eles não obedeciam mais as regras, os princípios. Eles já começavam a fazer o quê? Não, nós precisamos fazer o que a gente fazia lá. E o que a gente fazia lá? A gente adorava outros deuses. A pior época do povo de Israel foi quando eles começaram a idolatrar quem eles não deveriam ter idolatrado. E detalhe, com Deus não se idolatra, com Deus se obedece. Pastor, eu idolatro Deus. Não, você obedece a Deus, você é um servo. Amém, gente? A segunda consequência, o término da nação israelitas. Nunca mais eles foram chamados do grande Israel. Nunca mais.
Você imagina, por exemplo, para a Síria, ter Israel em sua mão, ter a possibilidade de humilhá-los, ter a possibilidade de manter eles privados, manter eles oprimidos, que é essa palavra. Você imagina o que eles diziam para aqueles homens que estavam lá? A mesma coisa o inimigo faz com a gente, quando a gente sai da mão de Deus, quando a gente sai do cuidado de Deus. Cadê o teu Deus? Aonde ele está? Né? Se pergunta, e agora o que fazer? E me parece que a gente fica meio que sem resposta. Agora, se a gente fizer uma observação, a gente vai ver que a terceira consequência é a mais trágica delas. Alguns israelitas se mantiveram em Judá, enquanto outros foram expulsos. Vamos ver se isso é verdade. Alguém lê para mim aí, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 3. Está logo aí depois. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 3. Eu vou fazer a leitura. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram, ou seja, mantiveram em Judá. Eles continuaram em Judá. E vai uma relação deles, e eu não vou ler essa relação, porque essa relação está na sua Bíblia. Uma relação dos homens que permaneceram em Judá. Isso, corretíssimo. Sim, corretíssimo. E que faziam parte ainda das tribos. Ok? Em 2 Crônicas, capítulo 15. Isso aqui é só para lhe provar que permaneceram. Capítulo 15, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. 15, 9. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim e Manassés, e também a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado ao lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Você percebe uma unidade. Agora nós observamos que no capítulo de número 17 do livro de 2 Reis, nós observamos que eles permaneceram, eles continuaram. Amém, gente? E a gente vê uma questão do repovoamento de Samaria. Você vai lá para o capítulo 17, a partir do versículo 24, você vai ver até o último versículo, que é o versículo 40, você percebe que há uma intervenção em relação a isso. Ou seja, é como se Deus dissesse: eu estou provando, mas eu tenho o escape. Alguém está me entendendo isso? Amém, gente? Olha só a cronologia. Quem vê Oséias escrevendo o livro que ele faz menção, nunca imaginou que Oséias observou o que você não observou na história. Quantos de nós não estamos aprendendo isso agora aqui? Quantos de nós lemos a passagem do capítulo 4 de João e a gente explica da forma do nosso pensamento e nunca imaginamos que na verdade trouxe uma consequência em relação a uma guerra, em relação a uma quebra de contrato? Tudo foi gerado por uma consequência de um líder. Então eu frisei isso daqui na passagem. Quando o líder não está na visão de Deus, o povo sofre. Já dizia o livro de Salmos: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio, o injusto governa, o povo se entristece. E nós estamos vendo isso na nossa nação. A quebra de valores. Amém? Mas eu não vou permanecer nisso daqui. Analise isso comigo. A divisão do livro. Vamos separar o livro, vamos? Anotem aí. Nós vamos separar o livro de Oséias em 2 temas principais. Anotem aí. O livro de Oséias vai ser separado em 2 temas principais. O primeiro tema é Oséias e Gomer. Isso.
Oséias e Gomer. Eu leio Gomer, né, porque na expressão da minha Bíblia ele está sem o acento. Então, talvez pode ser um erro ortográfico, mas vamos lá para o Gomer, né? Já que muitos estão aí com acento. Oséias e Gomer, ok? E aí, nos dois pontinhos, vocês vão colocar letra A, o casamento de Oséias e de Gomer. Letra B, o casamento do Senhor com Israel. Isso, letra A, o casamento de Oséias com Gomer. Letra B, o casamento do Senhor com Israel. E letra C, a volta de Gomer para Oséias. Tudo está relativo até o capítulo 3, do capítulo 1 até o capítulo 3, está tudo relativo em relação à vida de Oséias. Tudo estava relacionado à vida de Oséias. Agora, o segundo tema, em relação à divisão do livro, nós temos o Senhor e Israel. 2 pontos. Segundo, o Senhor e Israel. 2 pontos. Somente a letra A nós temos amor e restauração. Amém? Pronto. Por que é importante a gente fazer essa divisão em relação a esse tema? Porque essa divisão vai fazer com que a gente compreenda o que nós estamos estudando. E ela é importante porque existe um esboço acerca desse livro que precisa ser respeitado, que acontece na cronologia dos fatos, e que nós não podemos esquecer. Então, primeiro, a relação é de Oséias com a esposa, e segundo, a relação é de Deus com Israel. Daqui a pouco, eu vou fazer algumas comparações, como estava tão relativo o que acontece com Oséias e o que acontece com Deus em relação ao povo dele. Amém? Olha isso daqui. Os dois lados para a gente ter uma compreensão. Agora chegou num ponto que eu quero detalhar. A mágoa de Oséias e o Deus entristecido. Me parece ser duas coisas que deveriam ter chocado a gente, né? A mágoa de Oséias e o Deus entristecido. E eu frisei isso em relação ao que Oséias passa e em relação ao sentimento de Deus. Não precisa anotar, não precisa. Eu só vou mandar vocês lerem, só para ver se isso aqui é prova. Primeiro, Oséias pega uma prostituta e casa com ela, correto? Agora leia aí, capítulo 1, versículo 3. Alguém, vamos ser rapidinho aí na Bíblia, vai. Capítulo 1, versículo 3. Já deixa aberto aí o livro de Oséias. Depois que tomou a Gomer, filha de Dilaim, Isso. e ela concebeu e lhe deu um filho. Agora, veja. Ele casou, não casou? Agora alguém vai lá, para o capítulo 2, versículo 19, para a gente ver o que Deus fez. Capítulo 2, versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. O que essa palavra significa? Desposar é mesmo que casar. Pronto, o matrimônio. Olha o que Deus está, olha só a comparação. Oséias pega uma prostituta, casa com ela, tirando ela daquela vida terrível. Deus pega Israel e faz uma aliança que era perpétua. A mesma coisa. A mesma coisa. O segundo, Oséias é o marido fiel. De fato ele é o marido fiel. Vamos ver, capítulo 3, versículo 3. Leia aí para nós. Ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim
Ele era fiel a ela. Vamos ver se Deus também é um marido fiel em relação a Israel como noiva. Capítulo 1, versículo 7. Que profundidade nós estamos indo. Mas na casa de Judá me compadecerei, não os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Compadecer, o que é essa palavra? Por Judá ou por Israel eu me compadecerei. O que ele está dizendo? Eu tenho misericórdia para quem viveu a vida toda me traindo. Eu tenho misericórdia para quem teve a vida e a oportunidade não aproveitou e fez da pior forma. O noivo em relação à noiva, o que é que ele está dizendo? Eu compro você, eu pago preço por você. Foi isso que Efésios, quando Paulo escreve dizendo acerca do amor de um homem para a mulher, ele diz: o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Não tem amor sem sacrifício. É interessante que o amor falho é o nosso para com Deus. Nós não queremos sacrificar nossas vontades pelas vontades dele, mas nós queremos cobrar o amor dele para conosco. Se Deus fosse pagar na mesma moeda do que praticamos, então o que tu pratica como injustiça seria voltado para você como injustiça. E temível é ver Deus como... Aliás, desculpa, eu vou até consertar minha frase para não sair lá. Deus não pode ser contrariado em relação aos seus ofícios, como Deus Supremo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas uma coisa que Deus nunca pode ser, é injusto com ninguém. Porque na verdade a tendência nossa é imaginar que Deus está sendo injusto, por não querer nos dar algo e dar para fulano que não merecia. Deus não é injusto com ninguém. O problema é que talvez fulano está merecendo pelo que ele fez. Israel estava merecendo pagar o preço, e quem estava humilhando Israel achava que tinha o domínio, quando na verdade o que Deus estava dizendo foi o que eu falei semana passada. A pior imaginação que o inimigo pode ter é de achar que ele está por cima da gente, nos humilhando. Mas na verdade Deus está dizendo: até a tua arma tem que ser emprestada por Todo-Poderoso quando Ele quer fazer. Compreendeu isso? Eu vou falar algo aqui que está forte. Eu disse que a gente ia para a profundidade. Às vezes Deus usa alguém para te humilhar, e você diz assim: como eu, sendo a tua serva, o teu servo, posso ser humilhado como crente dessa forma? Até a boca de alguém é emprestada para Deus para aperfeiçoar o teu caráter. Às vezes nós achamos que por nós sermos crentes, nós achamos que nós não devemos ser humilhados, nós achamos que ninguém pode nos humilhar, porque você é filha de Deus, porque você é agraciada, mas você esquece que quando Deus, Ele quer tratar no íntimo com você, Ele pega da forma que Ele quer para fazer, até lhe humilhando, Ele mostra o amor dEle por você, até pelos erros que você acha que Ele está cometendo contra você, Ele está provando amor. Eu estava indo ontem com o presbítero Rosinaldo e o diácono Felipe dentro do carro, e eu fiz uma pergunta para eles. Eu disse assim: Deus é Deus do mal? Eu disse: será que Deus é mau? Pronto, olha que forte diferença. Se nós dissermos que Deus não é o criador de Satanás, nós estaríamos mentindo. Mas a diferença é que Deus não cria Satanás apenas para essa finalidade. Ok? Mas Deus cria Satanás para esse contexto, e o contexto vai muito mais profundo do que isso. O que ele estava dizendo?
você vai querer destruir o meu povo, mas na verdade você vai levar eles para perto de mim novamente. Que coisa. Mas é interessante, nós não queremos ver o amor de Deus nos pequenos detalhes, nós queremos ver nas grandes bênçãos. Não, Deus, não, bem aqui eu não vejo Deus. O que é isso? O que é isso? Será que Deus não está no teu dia mal? Será que Deus só te quer você sorrindo? Será que Deus não te quer quando você está triste, quando você está ausente em algum detalhe? Eu sempre digo uma coisa interessante: você pode deixar de orar, meu Deus do céu, você pode deixar de orar o mês todinho, mas Deus nunca vai lhe abandonar porque você deixou de orar. Não é que eu estou dizendo para você pegar essa palhinha da minha frase e continuar sem orar. Eu estou dizendo para você que a tua falta de oração não significa dizer que Deus vai te amar menos ou te amar mais. Significa talvez que Deus pode usar de misericórdia muito mais com você. Hein? Eu vou repetir de novo. Às vezes Deus está levando gente na tua casa para falar certas coisas. Tu está esperneando, gritando, falando, comentando, não está aceitando, e Deus está dizendo: enquanto não aceitar, eu vou fazer voltar de novo. É para tu entender que eu não estou querendo mostrar para ela que tu mudou. Estou querendo mostrar para você que você está mudado. Tem gente que quer achar que está mudado. Palavras de mudança é muito boa, né? Eu sou uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Legal, bacana. E quando vem o negócio? E quando a coisa aperta? Qual é o teu comportamento? E se Deus permitir algo que você não queria? Como é que você reage? Deus tem formas de trabalhar que é muito particular dele. Mas eu vou voltar para cá porque é para a gente ir mais. Ok? O amor de Oséias não era correspondido. Vamos ver se isso é bíblico. Capítulo 3, versículo 1. Leia aí para nós. 3, 1. Peraí, para aí. Ela era amada por quem? Por Oséias. Mas ela amava Oséias? Ou ela amava o amigo de Oséias? Oséias a amava, mas ela amava outro. Ai, é eu e você. Deus nos ama, nós queremos amar quem? Que frase forte, mas é o diabo. Porque quando nós falamos acerca dele, nós dizemos: está repreendido, misericórdia. Mas todos os dias nós fazemos o que ele quer. Parece que ele é Senhor das nossas vidas. Talvez Deus está falando com alguém que vai me acompanhar. Deus está dizendo para você: eu te amo tanto, eu quero me aproximar de ti, mas o que é que tu faz com Deus? Não, eu amo é outro, eu quero é outro. E Deus está dizendo para nós nessa noite: eu fiz uma aliança contigo e essa aliança não pode ser quebrada. Aleluia, vamos ver. No mesmo capítulo 3, versículo 1, dê continuidade. Aonde a senhora parou, dê continuidade. Jesus. Viu? A mesma coisa. Meu Deus do céu. Fúteis, banais. Sim. Nós se sujeitamos a Ele, né?
Você compreendeu isso, gente? Gente, eu estou provando na Bíblia isso aqui. É a Bíblia. Vamos ver. O relacionamento de Oséias com Gomer termina. Capítulo 3, versículo 1. Da mesma forma, o relacionamento de Deus com Israel também terminou. No capítulo 2, versículo 2, alguém lê para nós. 2:2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios direito dos seus seios. Outro detalhe. Gomer busca outros homens para se relacionar. No capítulo 3, versículo 1, ela faz isso com muita veemência. Ela sai do relacionamento com o profeta Oséias e vai buscar outros homens. Enquanto isso, Israel também busca outros deuses. E pior do que isso, eles se relacionam com os deuses. Talvez o que pode nos prejudicar, meu irmão, eu estou numa profundidade muito grande. Talvez o que pode nos prejudicar é o relacionamento que a gente cria com aquilo que Deus proíbe. A gente quer fazer o quê? Olha como é que é interessante, gente. Eu vou comentar isso aqui agora com muita maturidade e também porque eu sou o vosso pastor. Amém? Todas as quarta-feiras a gente vem para cá, não vem? Legal. Mas nós temos uma finalidade nesse culto. Eu já expliquei isso aqui para vocês. A tendência do culto de ensinamento daqui para frente é diminuir mais um pouco. Infelizmente, não é uma notícia que nos agrada, mas é a realidade do que está na Bíblia. O amor pela palavra vai se esfriando e daqui a pouco ninguém mais quer saber disso. Mas os que perseveram continuam, independente de tudo. Mas quando a gente está aqui, tu sabe qual é o que eu mais amo em relação ao ensino? É que nós estamos na mesma qualidade aqui. Mas o que vai diferenciar é o ofício que estamos executando. Por exemplo, nós todos somos iguais, mas nesse momento o vosso pastor é o seu líder, e ele está lhe ensinando. E eu vou bater nessa tecla. Quem muda o homem e a mulher é o Espírito de Deus, não é ninguém. Às vezes a gente olha para alguém e a gente diz assim: te ajeita, faz como alguns crentes. A gente quer fazer uma comparação, né? Tão brusca, tão irresponsável. E a gente esquece que na verdade, olha como Jesus trata a gente. Ele olha Nicodemos e ele vai conversar com Nicodemos. E ele diz assim: Nicodemos, para ver o reino, para entrar no reino, é necessário que tu nasça do Espírito e do fogo. O que ele estava dizendo? O Espírito precisa fazer morada em ti. Se o Espírito fazer morada em ti, ele lhe indicará o caminho. Ele mostrará a verdade que eu prego, que eu menciono, que eu vivo, que eu faço o contexto. Era isso que ele estava dizendo. Mas qual é o grande problema? Nós queremos mudar as pessoas na marra, do nosso jeito. Nós não mudamos pessoas assim. Seja pelo Espírito, seja pela liberdade do Espírito, e não pela forma como falamos. Eu estou vendo aqui sendo frisado alguns dias. Sabe o que eu fico? Eu não fico... Irmãos, eu sempre digo isso aqui, eu volto de novo a repetir, talvez as pessoas que estão em casa vão me compreender. Eu nunca perdi tempo retratando ninguém acerca da roupa, porque para mim... Se eu ensino que você tem caráter, o teu caráter se aperfeiçoa até na tua vestimenta. Eu não preciso estar brigando. Eu pergunto para você, teria coragem de vir para a igreja de biquíni? Mas por quê? Porque você tem respeito. Mas o que fez você ter respeito? Eu digo uma coisa para vocês e é verdade. Nós vamos num órgão público e nós não entramos com determinadas roupas, não porque a gente não quer, porque a vontade da gente é entrar livremente, mas é porque uma lei rege lá. A casa de Deus não é diferente. Mas o que vai me fazer eu ter pudor em relação à casa de Deus é o que eu leio na Bíblia. Eu sempre digo, até que o irmão é cego, ele é inocente. Quando os olhos dele se abrem, ele já não é mais inocente.
ele já paga pelaquilo que ele comete. E quando eu digo para vocês que eu não tenho uma dificuldade em falar isso aqui, porque a minha garantia e a minha responsabilidade é com a Bíblia, é que eu estou dizendo para você, Gomer, ela abandonou a oportunidade, e quem saiu do seu lugar para ter de novo, foi o noivo. Segura que isso é forte. Tem gente que não quer vir para a igreja, mas de jeito algum. Não te preocupa. Papai vai buscar. Não mate cabeça. Pastor, o meu filho não quer vir para a igreja, ora, e deixa que Deus traz. Pastor, a minha esposa, pastor, o meu esposo não quer vir para a igreja, ora e Deus traz. Entenda que você não pode acomodar ou mandar nas emoções das pessoas, porque se você obriga, ela não quer Deus, ela está fazendo uma vontade sua. Ah, papai. Deixa que a pessoa sinta a vontade de querer vir para essa casa, como você tem de estar aqui agora. E não fique brigando, mata a cabeça, mata a cabeça, mata a cabeça, não mate mais. Fique livre, liberta, meu Deus. Eu estou orando, tu está sabendo, né, papai? E ele está dizendo que não vai para a igreja não, né? Tá bom, mas eu estou orando aqui, ó, papai. Faz lá, porque tem gente que Deus busca, tem outros que querem ir ao encontro de Deus. E para esses dois, meu Deus do céu, para esses dois tipos de pessoa, Deus é exatamente iguais. Domingo eu tenho uma pregação sobre isso aqui que vai impactar a sua vida. 3 dias que nós estamos nesta oração de manhã cedo. 3 dias que lá em casa eu não consigo mais dormir pela madrugada. 3 dias. Eu já orava, meu irmão, não é que eu deixei de orar, eu já orava. Mas tem 3 dias que eu estou preparando uma pregação e eu estou dizendo, meu Deus, que profundidade. 3 dias, para me pregar agora domingo. 3 dias. Vamos ver? Vamos lá que é para a gente... Gomer é indiferente em relação ao sentimento de Oséias. Ela não reage positivamente, ela reage negativo, no capítulo 3, versículo 1. Não leia, está aí. Israel é indiferente em relação ao seu Deus. Vamos ver aí, capítulo 11, versículo 1. Leia aí. 11, 1. Nós já estamos a caminho. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando Israel era menino, eu os amei. Eu o amei. E do Egito chamei. Ou seja, a libertação, a prova do amor, ela foi condizente com a relação de Deus com o povo. Como não é diferente da gente. Só que eu vou entrar num contexto daqui a pouco que pode ser um fator primordial para a gente aprender. E eu vou ficar nessa tecla, ok? Olha só, enquanto Oséias tinha uma filha, ok? Por nome Loruama, que significa não amada, ok? Deus não teve compaixão dos filhos obedientes de Israel. Vejamos isso no capítulo 5, versículo 6. Alguém lê para nós, 5, 6. Quem foi que se afastou deles? O Senhor. Eu acho que o pior momento, irmão Tiago, que a gente pode viver é quando a gente sente a ausência de Deus, Ele presente. A ausência de Deus é terrível para quem sempre teve Ele no cantinho da cama. A ausência dele é terrível. Eu vou dizer isso aqui para você, gente, eu estou falando uma coisa que eu vejo, né, que eu sinto, que eu passo por isso. Irmão, tu já viu tu te acostumar a ouvir o teu pai todo dia. E de repente ele falece. E aquela forma carinhosa que ele se relacionava contigo, você já não ouve mais, meu Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, o caso dessa cantora, Marília Mendonça. O que a mãe não está sentindo?
como era filha e agora a ausência dela. E eu não sei porquê, mas nós somos assim. Nós só buscamos Deus quando Ele se ausenta da gente. É interessante isso aqui. Quando nós estamos ausentes de Deus, nós não temos o mesmo sentimento da ausência dele em relação a nós. Quando ele para de falar com a gente, o que a gente vai? A gente vai falar com ele: Deus, por que tu deixou de falar comigo? Eu errei, eu pequei, eu te abandonei. Você já viu se Deus tivesse o mesmo sentimento da forma como a gente trata ele? Quantas vezes tu parou de orar, meu irmão? E Deus nunca deixou de te abençoar porque tu deixou de orar. Eu falei isso aqui essa semana para uma pessoa, essa semana agora. Eu falei isso aqui para uma pessoa, eu disse assim: fidelidade em questão de dízimo é gratidão para crente que entende. Ok? Mas dízimo não impõe a você uma opressão em relação a migrador e cortador. Eu vou explicar de novo. Dízimo é gratidão. Quem é grato, devolve. Quem não é grato, fica. Sim. Dízimo não é só o fundamento da igreja. Para mim, dízimo é as premissas que tu tem com ele. É isso que ele falou. Aí ele fez assim: ele é físico, ele faz logo a conta. Quanto é uma semana em horas, faz as contas, aí chega lá em 10%, tu faz essas horas com Deus. Só que aqui eu quero fazer um ponto importante. Em relação a isso. Olha só. A grande maioria das igrejas que batem nessa tecla do dízimo, você pode ver, elas sempre estão sendo provadas. Sei por que isso. Quanto mais o pastor deixa livre esse tema, mais as ovelhas entendem a fidelidade. Tu pode ver que é um tema que a gente não trabalha aqui na igreja. Quase não trabalha isso aqui. Né? Porque tem igreja que quando tu chega, tu já tem aquela palavra medrosa. Não é assim? Irmão, chegou a hora da oferta, chegou a hora do dízimo, aí havia um cara lá que já está estudado com o texto. Irmão, se você não ser fiel a Deus, o migrador, o cortador vai comer tudo que é teu. Mete o medo. Aí tu já viu se tu não tiver. Você vamos lá no Neemias, lá no comecinho ele Sim. falou assim: estava falando para os empresários, vai ter esses dois homens aqui, vocês colocam esse professor de 500 e esse professor de 1.000. Não é para mim, não, valeu, eu meu orgulho, não sei o quê. Aí eu disse assim: ei, cara, vai para ti, ó. Tá vendo? E nada contra esse sistema de... Tá vendo? Gente, eu posso falar isso aqui com garantia mesmo, que quem está comigo há muito tempo sabe o que eu estou dizendo. Nós nunca deixamos de honrar um compromisso nesta casa, nunca. Já aconteceu da gente atrasar, mas desonrar um compromisso não. Não foi. Sim. Eu trabalhei isso aí ontem lá no Corodinho. Sim. Agora um detalhe importante que eu quero frisar. Eu quero frisar uma coisa muito importante. Detalhe, muito importante. Vocês sabem como é que a gente age aqui com a transparência. Vocês sabem o nosso trabalho, a gente age aqui com transparência. Vocês sabem isso aqui. A melhor coisa, irmã Graça, sabe como é que é? É na sua necessidade a senhora ter a provisão da igreja e a igreja não saber que é para a senhora. Porque às vezes o pastor, o que ele faz? Tem pastor que ele faz assim. Ele leva, por exemplo, uma cesta básica para a senhora, ele tira uma foto com a senhora. Ó, amados, está aqui, eu fui lá onde a irmã Graça está precisando, e eu dei a cesta. E a melhor coisa não é fazer isso.
é você ir lá no privado, abençoar a irmã, mas a igreja ter a consciência que aquele dízimo, que aquela oferta chegou nas mãos do irmão. Né? No dia Provérbio já dizia isso, né? Ou seja, quem ama o irmão no dia da sua necessidade, quem ama, né, o vizinho do dia da sua necessidade, ele obteve um irmão no dia da sua precisão, no dia da adversidade. E é tão verdade isso aqui que às vezes, por exemplo, quando o vizinho é muito ruim, é por isso que ninguém está nem aí para ele, porque ele é ruim mesmo. Né? Aí às vezes, por exemplo, ele tem um carro, né? Alguém sofre um acidente, ele não disponibiliza. Eu vejo o maior exemplo aqui, por exemplo, na vida do meu padrasto, quando aconteceu o fato com ele, né, que nós estávamos aqui, inclusive, no culto de doutrina, a minha mãe depois contou que passava vários carros e ele todo ensanguentado, né? E às vezes o carro parava e na verdade não era nem para ajudar, eram os curiosos, que sempre tem esses, né? O que aconteceu? E eu fico olhando como é que a falta da empatia está tão grande nesse Brasil, que na verdade acontece um acidente, o que temos? Celulares para fazer vídeo e para mandar. Ninguém liga, o que está acontecendo? Mantém o rapaz acordado, não deixa dormir. Ninguém está mais ligando para ninguém, as pessoas estão ligando para o momento. O que eu posso obter disso daqui? Esse momento aqui, o que pode ter disso daqui? Né? Qual é o proveito que eu tiro? O que é isso? Falta de empatia. Quando nós perdemos o pudor uns pelos outros, quando nós perdemos o amor uns pelos outros. E isso está acontecendo no meio da igreja. Eu recebi uma mensagem recente, que depois eu vou expor ela lá no grupo da igreja. Uma mensagem, que me fez eu pensar como nós somos como igreja. A pessoa colocou da seguinte forma: pastor, a sua igreja está de parabéns. Eu estou pensando, eu até pensei assim, uma igreja do avivamento, uma coisa legal, bacana, um ensinamento, alguma coisa. Pastor, uma pessoa que não é crente, olha isso aqui, meu irmão, isso aqui é forte. Uma pessoa que não é crente falou acerca da sua igreja, e essa pessoa, aconteceu um fato com o filho desta pessoa, o senhor não vai se recordar disso. A pessoa disse: o senhor não vai se recordar, mas a igreja moveu. Eu não sei se Ana estava nesta época. Te lembra de um caso de uma moça que aconteceu um acidente com a filha dela, aliás, não foi nem filho, a filha dela, que sofreu uma queimadura. Não sei se tu estava aqui nessa época. Acho que tu estava. A irmã Carla, se tivesse, agora ela ia se lembrar. Essa menina teve uma queimadura de não sei quantos graus. E a nossa igreja se reuniu e a gente foi de porta em porta, nunca me esqueço. Nós entregamos todo o alimento no carrinho de mão. Nós saímos de porta em porta pedindo alimento para a gente levar. Você acredita que esta mulher compartilhou com este homem dentro do carro? Ela não sabia, ela não se lembrava mais, mas ela se lembrava que foi um pastor moreninho e uma igreja muito amada. Você vê, a pessoa lembrou-se do ato da igreja, de um momento, né, de amor, de um momento. Meus irmãos, aqui é o céu que reconhece. Mas sabe o que é isso? Eu amo ver isso quando a gente compreende que não é por mérito, não é para mostrar que a nossa igreja é a nossa igreja, é para mostrar que a nossa igreja não é placa, mas é uma família. Ô irmãos, como eu vejo, que coisa linda, mas eu preciso mencionar isso. A preocupação da igreja com a vida do Rendel, com a vida de Gabriela. Irmão, todo dia, não tem um dia para o meu celular não estar com um monte de mensagem. É um monte. Pastor, como Gabriela está precisando de alguma coisa, o Rendel, como é que ele está? O senhor já foi lá, já visitou, como é que... Isso é amor, meu irmão. Isso é amor. Sabe como é que a gente prova amor? Às vezes tu não vai lá. Mas a preocupação, perguntando, às vezes tu não tem nadinha para dar, e tu pergunta assim: está precisando de alguma coisa? Às vezes a tua casa só está misericórdia de Deus, tu não sabe nem de onde tu vai tirar, mas tu está preocupado com a vida do outro.
eu acho que a frase que mais choca a gente é essa frase que a irmã Rosinete mencionou, que eu ouvi muito bem. Irmão, se precisar de mim, nós estamos aqui. Aí às vezes o irmão te liga, tu não tem um tostão, aí tu diz assim, me aguarda aí 10 minutinhos rapidinho. Tu já está pedindo emprestado no teu nome para te manter a pessoa, para dizer, para honrar, está aqui, a pessoa jurando que foi dinheiro teu, na verdade tu não tinha um tostão, a tua casa só está na misericórdia, mas tu pensou no próximo. E isso é louvável, isso é bom demais, isso é igreja, isso é uma família. E um detalhe mais que é importante, talvez possa ser que no dia da na tua necessidade, quem vai te ajudar não é quem tu ajudou, mas é quem Deus vai dar a providência para te ajudar. Amém? Essa daqui eu quero parar nesse ponto, talvez nós não vamos terminar, mas falta só 2, eu quero parar nesse ponto, conhecimento e consciência. A consciência, né? Talvez aqui eu acho que eu devo ter errado. Estava faltando um S aqui, eu errei aqui. Tá vendo? Agora que eu olhei aqui. Tá certo? O conhecimento e a consciência. Qual é a diferença? E qual é a sua igualdade? Aqui é forte. Mas o que nós lemos no capítulo 4, versículo 6 do livro de Oséias é dizendo assim: por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Que é isso? A consciência está muito ligada ao conhecimento. Quando eu conheço algo, eu tenho consciência de algo. Eu fico observando ao mesmo plano da salvação. Quando a gente não tem conhecimento da verdade, nós erramos. Mas nós erramos sem ser consciente. Nós erramos naquela velha e famoso período, chamado período da ignorância, a qual nós não conhecíamos, nós conhecíamos apenas de ouvir falar, e depois nós criamos uma intimidade. Aí é por isso que talvez o que faz as pessoas não terem essa questão do pecado contínuo, em relação aos crentes atuais, é justamente a consciência. Eu conheço quem o meu Deus é, eu conheço o que Ele possibilita, mas eu conheço também o que Ele me oferece. Eu me lembro, e a irmã Rosinete mais a irmã Rosilene estão aqui de prova, eu me lembro do pregador dos Gideões, me lembro do pregador do Neemias, do primeiro dia, irmão Tiago, e ele disse uma coisa, aquele homem prega demais, meu Deus do céu, se eu pudesse ter a oportunidade de trazer, ele prega muito, o pastor, se não me falha a memória, é Renildo, uma coisa assim, eu não me lembro, me recordo muito, ele é de São Paulo, ele não é daqui, e ele disse uma coisa interessante aqui, né, ele pregou nessa base, ele disse, se você tiver a oportunidade, o que você faz com ela? Agarra ou dispensa? E às vezes, nós olhamos para essa expressão conhecimento e a gente esquece que conhecimento é aquilo que é profundo, é aquilo que é revelado, é aquilo que não está mais oculto. Pronto. Quando Deus chama Israel, que Ele diz assim, até os sacerdotes se perderam, porque eu me recordo que eu expliquei até esse detalhe para ti, não foi, meu filho? E eu expliquei esse detalhe aqui, eu disse, olha, o sacerdote, ele só tinha um lugar de atuação no templo. Ele não era responsável pelo povo, ele era responsável pelo templo. Agora, quando tu pega o profeta, a responsabilidade dele já não era mais com o templo, era com o povo. Quem é que está fazendo a gente errar hoje? Paulo disse algo, meu Deus, contextualizado, com muita propriedade. Paulo diz assim, eu prefiro falar 1000 palavras no português, do que falar 1000 palavras em línguas que vocês não entenderão e não compreenderão. É melhor ensinar do que cobrar. É melhor indicar o caminho para a restauração do que bater. Porque quando você indica o caminho da reconciliação, aquele que está perdido, ele volta ao caminho do Senhor, porque ele entende que Deus está dando a oportunidade para ele mudar. Conhecimento gera o quê? Consciência. É diferente, porque conhecimento é aquilo que estava oculto, que veio a ser revelado. Consciência é a forma como eu me aplico diante de uma situação, mas de fato tem uma igualdade, porque sem consciência, sem conhecimento, eu não tenho consciência do que é verdadeiro. Pronto. Justamente. Pronto.
coisa interessante. Mas olha o que é que a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Mas é conhecer a verdade, ou é para ler a verdade? É conhecer. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. De português. Se tu não entendeu, eu vou te explicar. Eu vou te explicar que é para te entender, para mim retornar a tua cabecinha, a tua mente. Não tem pregação que já está pronta, que tu já fez, que o esboço está preparado, tu te aplicou, está tudo lá, mas tu nunca usou. Tu não entende. Mas Deus está dizendo para ti: tu está conhecendo esta palavra, esta mensagem, mas quando chegar a oportunidade, eu te mostrarei que é essa palavra para ser usada. Talvez tu pode olhar e dizer assim: não tem nada a ver, pastor, o que o senhor está dizendo com o que o senhor está pregando. Tem, analise comigo. O que me fez eu me sair bem diante de uma prova particular minha é justamente a forma como eu me comportei há meses, há semana, há anos. Leia. Já dizia um autor, teológico, ele disse que a falta de leitura faz os homens, e eu até frisei uma frase minha, que eu coloquei lá, criei hoje, não é? Eu disse que se você não conhece, você fica preso e aprisionado aos seus erros. Então você acha que eu posso, eu faço, eu sei, você fica preso a isso. E saber não é isso, saber é passar para o outro, porque saber individual é egoísmo, saber coletivo, saber mandando, explicando, passando, aí é humildade. Segura. Eu vi o último vídeo lá o último corredor, o último evento do Azel. Sim, meu filho. Falou isso agora, me lembrei na hora que ele falou lá que a bola foi ensinada por Acre e Priscila. Correto. Duas pessoas humildes. Justamente. Verdade. Muito interessante isso. E detalhe, as pessoas mais humildes da Bíblia foram as que mais influenciaram a história bíblica. Pela humildade. E eu aprendi isso aqui, gente. Eu aprendi isso aqui. Amém? Às vezes,
Quer ver uma coisa muito interessante? Eu vou falar aqui esse nome aqui, mas não é porque, pastor, o senhor é idolatra, não é isso, não. Eu tenho o máximo de respeito. Rapaz, é uma admiração muito grande. O pastor Ziel Gomes, para mim, particularmente, é uma... Rapaz, um homem dá uma EBD, tu te deleita. Tu não sente nem... Que benção, Jesus. Não é verdade? Sabe por quê? Uma coisa que eu acho linda da parte dele, que ele está me ensinando também. Humildade. O cara é profissional no hebraico. Cara inteligentíssimo no aramaico. Meu Deus do céu, o cara tem muitas graduações. Mas quando tu vê ele ensinando, tu vê que ele é humilde até na forma de falar. É todo interiorano. Tu pode perceber. Outro dia ele botou um vídeo, ele pegando a galinha, o galo. Pá. Menino, vem pra cá, menino, com paletó, tudo, vem pra cá, menino. Você pensa, sabe o que é isso? Isso faz a gente se espelhar. Sabe por que faz a gente se espelhar nesses tipos de homens de Deus? É porque a humildade levou eles à postura que eles estão. E o que eles alcançaram durante o ministério não cresceu os olhos para a mente. E querendo ou não, até ele mesmo disse que ele também era muito crítico, né? Analista. Olha, eu fui, Claro. depois do negócio do Congresso das Mulheres, eu fui numa vigília com a Carol, né? E o seu irmão lá. Aí chegou, começou o simples e tal, tudo, aí chegou, começou a vir uns pregadores que vinham na saudação. Aí veio um homem, um senhor, ele foi tão antiético, tão imoral, que eu fiquei dizendo, eu estranhei na igreja. Só de ele falar de inferno, dizer que tem chupa-beço na igreja, isso é uma loucura. Chupa-beço. No culto ele disse que tinha gente que chupava. Não, sério, eu fiquei ruim. Aí depois eu fiquei assim na minha mente, ô Senhor, leva esse homem, pelo amor de Deus. Não, mas tipo assim, isso aí estraga a igreja. Depois que ele saiu, ele deu a palavra e foi embora. Depois tinha tantos jovens no Espírito Santo. Irmão Zinete, não faça mais isso que a senhora fez aí. Eu fiquei assim, rapaz, José Augusto ensinou nessa última EBD, foi exatamente isso. E eu peguei tipo de novo Verdade. pra mim, de não ficar criticando, e a pessoa que é falso mestre, falso profeta, desde que quiser liberta. Não é dizer, ele é isso, ele é aquilo, porque a tua palavra é uma faca de dois gumes. Deu uma coisa de tempo de loucura, né? Rapaz, foi Mas tenso. eu te pergunto, Machado, mas qual foi o motivo dele ter dado essa expressão? Rapaz, eu não sei, eu acho assim, eu olhei uma mulher que ela tinha uma irmãzinha mais nova, e eu acho que, tipo assim, ela tava vulgar, assim, pela maquiagem. Tinha alguns jogos que veio de outra igreja, mas ele tinha um pastor, um preletor da noite, que ele também tinha um jeito meio afinado visualmente falando. Eu não sei, foi lá longe. Foi longe, não sei onde é não. Mas, tipo assim, Desnecessário. desnecessário. Quer ver uma coisa, gente? Eu vou falar isso aqui, para a gente aprender aqui, rapidinho. Nós vamos terminar porque o horário já passou o meu horário. Mas eu quero explicar isso aqui antes de eu ir para o último tópico, ok? Eu quero explicar isso aqui, rapidamente. Nós já vamos para isso daí, ó. Quem exorta a igreja é o pastor que o cuida. Eu aprendi isso aqui, ó. E eu estou vendo que está precisando reaprender de novo. Tem gente que está precisando reaprender de novo. Amém, gente? Por quê? Se eu sou convidado para pregar em outra igreja, né? E alguém me deu o tema, eu preciso entender que a igreja está à procura de ouvir a palavra libertadora. Acabou. Eu odeio, mas irmãos, eu odeio mesmo pessoas que utilizam da sua autoridade para colocar o autoritarismo em cima do altar. Prostituta, filha de Belial, Satanás.
Irmã, você acha que eu saí da minha casa para me ouvir essas bobagens? Tu acha eu saí da minha casa para me ouvir? Foi a palavra sendo pregada e libertar quem precisa de libertação. Mas é isso que eu estou dizendo. Ou seja, a incomodação dele não pode ser um fator para ele, ó irmã Graça, a rejeição que ele sente por alguém não pode ser um fator para ele falar o que ele quer em relação a uma igreja. Pode. Justamente, mas ele não pode. Isso fere os princípios da Bíblia. Sim. Aí eu finalmente Sim. acho que eu encontrei um falso mestre. Certo. Eu acho que eu finalmente encontrei. Porque falso profeta eu já Sim. vi, falso Mas o mestre, né? nunca tinha visto. Muito diferente. Tá vendo? Então é isso. Então às vezes a gente não entende, amados, que nós estamos ferindo a igreja com algumas palavras. Algumas palavras que saem, que ferem a noiva de Cristo e que nós vamos prestar conta. Até com isso a gente presta conta. Então, o pastor vos conhece, o pastor é aquele que lida com vocês, ele sabe a falha. Por exemplo, eu sei vocês tudinho, amados, eu já sei quem vocês são, tudinho, em convívio. Eu já sei quem é muito zangado, eu já sei quem é, né, quem é jamais na dele, eu já sei quem é oprimido em relação a algum tema, tudo isso. Mas o pastor, ele sabe contornar todo tipo de situação pelo que ele vive. Olha, amados, a maior dificuldade, eu vou falar isso aqui, eles vão ver lá no Corodinho. A maior dificuldade quando eu cheguei no Corodinho, sabe qual era? Os irmãos levarem Bíblia. Eles não levavam Bíblia. Irmãos, nós mandamos ajeitar esse data show aqui, minha irmã parece que alavancou. Eles estão assim como se eles estivessem lá na Bereia, meu irmão, comendo a Bíblia. Eu digo, é jovem, ele já chega cedo. Quando eu chego lá, já está desligado, meu pastor. Nós estamos só esperando o senhor aqui. Pode botar logo aqui, logo ligeiro, rápido, nós já estamos. Está entendendo? Aquela come, meu Deus. Aí já coloca água para mim, meu pastor. Meu irmão, eu digo, meu Deus do céu, me lembro que eu chegava aqui, eu tinha que ajeitar tudo, eu tinha que fazer tudo. Hoje eu chego, eles já estão no ponto. Sabe o que é isso? Ensino. Eu disse para eles, olha, trazem a Bíblia, não deixe mais a Bíblia, traz a caneta, traz o papel. Trazem tudo. Sabe o que é isso? Enquanto os uns não ofertam o que tem para oferecer, para ofertar em relação ao culto, outros precisam. E o pastor é visionário. Ele investe aonde ele tem mais retorno. Sabe por que eu nunca desisti de investir nessa igreja? Porque eu tenho retorno. Vocês veem, eu nunca exponho um culto com 10 cadeiras. Talvez você pode até dizer assim, pastor, mas para que esse tanto de cadeira se só dá 5, 6, 7? A minha expectativa é sempre que todas essas cadeiras um dia ficará cheia. Eu sempre tenho essa expectativa. Gente, e para terminar, o livro de Oséias, para a gente partir para o próximo, nós vamos terminar com 2 tipos de tema aqui, rapidamente para mim terminar. Me dê só 5 minutos. Se tem um tema que Oséias trabalhou muito, foi esse tema aqui, ó, prostituição. E aí essa expressão prostituir-se, ela vai se piorando, ela vai se deteriorando em relação a esse fator embaixo que eu coloquei. Prostituir-se ou a prostituição espiritual pode ser pior do que a física, porque nós precisamos de cuidado, ela se torna um perigo e ela se torna um perigo à vista. Porque prostituir-se fisicamente, você tem a oportunidade de mudar. E a tendência de quem está na prostituição espiritual é se lambuzar ainda mais com o erro, com o defeito. Nós precisamos voltar-se para Deus, irmãos, enquanto é tempo. Eu digo uma coisa para... Minha filhota, eu posso só terminar essa frase que eu ia dizer? E a senhora já fala? Eu preciso dizer isso aqui, amados. Quando Deus me deu essa campanha de 51 dias, eu entendi. Muita gente não orava mais. E 51 dias veio decisivo para muita gente. Muita gente. Pode falar, minha irmã. Pronto, ela acontece em níveis que elas vão mais profundo.
A prostituição espiritual, eu já posso até deixar claro pelo que a gente já estudou. Quando nós abandonamos quem não deveríamos ter abandonado e consumimos o que não deveria ter consumido. É a primeira prostituição, é a primeira etapa. Segundo, é quando nós corrompemos o que está dentro da gente que já foi ensinado. É interessante que Paulo, quando está ensinando Timóteo, ele diz assim: cuidado com os prazeres do mundo, porque a tua mocidade, a tua carne clama, quer, ela deseja o pecado. Aí ele diz assim: tome cuidado, porque é um detalhe muito importante, irmãos Ned. Essa prostituição espiritual, ela não acontece só quando eu rompo com os princípios. É quando eu sigo um líder que não está comprometido com a verdade do Evangelho. E detalhe, nem toda a verdade precisa ser mencionada. Tem momento até para ser dito. Porque às vezes a gente se lambuza com essa espiritualidade toda. Né? É que eu sou, aleluia, Deus. Calma. Porque os maiores defeituosos são os que mais comprimiram defeito. Olha, comigo tudo é certo. Será mesmo? Comigo é tudo na ponta do lápis. Será mesmo? Tu vai ser provado pelo que tu está dizendo. E a queda de quem julga, de quem fala, é pior do que aquele que falhou, ou já estava falhando. Fala aí. A irmã Osnete só entendeu, minha filha, essa questão da prostituição? Pegando, né? Sim. Sim. Porque, na realidade, quando nós confessamos o nome de Jesus, nós mantemos uma aliança com Ele. Sim, sim. Então, a nossa predisposição é de ser. É isso aí. Não. Aí vou. Pronto. É, justamente. Ou seja, pronto, está prostituindo o que é verdade. Justamente. Roupas que a gente deve e não deve usar. Certo. Porque assim, quem é do céu se veste de quem é do céu. E aí ele disse assim, lá me mostra na Bíblia aonde que Lembrando, o nome dela é Rosinete, certo? onde é que a Bíblia mostra que usar biquíni é pecado. Eu disse a Bíblia não menciona que é pecado. Agora vou te dizer uma coisa. Tu acha que eu, a irmã Rosinete, tenho líder de circulação, aí eu chego na litorânea, porque o lugar é apagado, Certo. e eu estou lá de biquíni fio dental. Tu acha que é legal? Tu acha que é legal? Ele disse, mas tu acha que vai pra praia de roupão? Olha aí, tá vendo? Eu não vou assim. Mas também eu tenho que me ver que não é só eu que estou na praia. Agora, outra coisa. Se eu tivesse uma casa com uma piscina no meu particular, eu posso colocar uma roupa de praia. Justamente, pronto. Que não tenha ninguém me olhando. E outra coisa, eu não posso tirar uma foto e expor minha questão. Justamente. Porque a gente também nós não pertencemos. É interessante que Paulo deixa claro algo. Paulo diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que Paulo está dizendo? Nem tudo que não é permitido pode ser um espaço para mim me permitir. Que às vezes a pergunta dele é: se a Bíblia não fala, então me dá a garantia de eu fazer. Só que ele esquece que o que não é comentado não se deve se fazer. Se a Bíblia não comenta, é porque ele não permite. Modesto. Olha, amados, quer ver uma coisa interessante? Vamos lá. Já vocês entraram nesse tema.